Olha, gente, hoje mais cedo, a coluna Igor Gadelha, ela trouxe que o governo Lula... Vamos colocar aí, pessoal, ó, salário, então, hoje mais cedo, como eu tô falando para você, né? A coluna do Igor Gadelha trouxe que o governo Lula gastou mais ao menos 350 milhões de reais para alugar cruzeiros que serviriam de hospedagem durante a COP30, Conferência do Clima da ONU, que ocorreu em novembro de 2025 em Belém. Eu estou ao vivo com o repórter Gustavo Zucchi para que ele explique mais sobre essa denúncia e, claro, traga as repercussões, porque Flávio Bolsonaro e Nicolas Ferreira já reagiram a essa denúncia. Boa tarde, Gustavo. Obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Tudo bem, Rafael? Uma boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Agora. Mais uma vez, um prazer estar aqui para conversar sobre as notícias aqui que a gente traz na coluna Igor Gadelha. Uma notícia, na verdade, que envolve muito dinheiro, né? Muito dinheiro. 350 milhões de reais não é um valor pequeno, é um valor bem grande, mesmo para os padrões do orçamento federal, né? O orçamento federal que é grande, mas 350 milhões de reais é bastante coisa. A história começa justamente quando o governo Lula, quando a Secretaria Especial da COP30 contrata a Embratur, a Agência Brasileira de Promoção do Turismo no Exterior, para contratar navios de cruzeiro para atender às demandas de hospedagem durante a COP30. A COP30, como a gente sabe, Belém do Pará não tinha uma rede hoteleira suficiente para atender todas as delegações. Então, teve a necessidade de contratar dois navios de cruzeiro, para atender as delegações que estiveram no evento ali em novembro do ano passado. A Embratur, por sua vez, contrata a Qualitours. O que é a Qualitours, gente? A Qualitours é uma agência de turismo que integra uma holding, um grande grupo de turismo que é o BeFly, controlado pelo empresário Marcelo Cohen. O Marcelo Cohen, o que a gente traz na coluna é que o Marcelo é um sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Caso Master aí, que tem suas teias espalhadas por Brasília e pelo Brasil, né? Ele é sócio do Vorcaro em um hotel de luxo em Campos do Jordão, na cidade turística de Campos do Jordão, ali cerca de 180 quilômetros de São Paulo, né? Eles têm esse hotel juntos há algum ano. O Marcelo, como faz parte, né, do ramo do turismo, admite que o hotel é dele, o Vorcaro não. O Vorcaro diz que o hotel é da Prime U, aquela agência que controla também os jatinhos dele, que controla uma série de bens de luxo. Bem, a Embratur contrata a Qualitours, que contrata os navios de cruzeiro pelo montante de 350 milhões de reais, os navios que ficaram ali durante alguns dias ali em Belém, justamente para atender essa demanda. Além dessa relação do Vorcaro no hotel em Campos do Jordão, a relação do Marcelo Cohen com o Vorcaro também faz parte da criação do grupo BeFly. A gente mostrou na coluna também que a BeFly foi criada ali no meio da pandemia, quando o Marcelo Cohen adquiriu uma série de empresas, algumas empresas grandes do ramo do turismo, que passavam por dificuldade por causa da pandemia, do fechamento, por causa da pandemia do Covid-19, né? Então, ele adquiriu essas empresas. E como que ele adquiriu essas empresas? Por meio de financiamento de fundos ligados ao Banco Master. Seriam dois fundos que teriam financiado essa série de aquisições que formou o grupo BeFly, que, por sua vez, agora foi o responsável por trazer esses dois cruzeiros. O que falam os envolvidos? O que diz o governo Lula? O governo Lula diz que todo o contrato foi auditado pelo TCU, a Corte de Contas entendeu que havia uma necessidade emergencial da contratação, já que havia um acerto com as Nações Unidas para que fornecessem todos os quartos, né, para as delegações que estariam na COP30 e que o valor, inclusive, foi entendido pelo TCU que foi um negócio melhor do que se fosse uma contratação direta, que foi um valor menor, né, os 350 milhões de reais teria sido um valor mais em conta, vamos falar assim, do que se a Embratur tivesse diretamente contratado os navios de cruzeiro. Já a BeFly diz que o contrato foi tudo feito de acordo com os conformes, de acordo com a legislação brasileira e que ela prestou o serviço conforme foi combinado no chamamento público que ela atendeu para prestar esse serviço. Rafa. Gustavo, lembrar sempre, né, que durante a COP30, não só durante a COP30, durante todo um processo para que a COP30 acontecesse, a questão de hospedagem foi sempre falada, dos preços elevadíssimos, de quartos minúsculos que estavam sendo cobrados milhares de reais. Então, de fato, é importante a gente trazer essa informação, porque apesar de o TCU ter apontado que o negócio pode ter sido vantajoso, há aí todo aquele receio
de que possa ter havido ali um superfaturamento, de que, né, havia um aproveitamento, já que existia essa necessidade urgente, né? A ONU, ela cobrava do governo brasileiro, né, um dos maiores eventos mundiais, que é a COP30, e é por isso, por conta dessa cobrança, é que eu te pergunto como é que está sendo a repercussão, porque, como eu disse, né, Flávio e Nicolas, dois grandes expoentes da direita brasileira, e claro, Flávio sendo, inclusive, pré-candidato à presidência da República, eles já reagiram à sua denúncia. O que é que eles falaram? Isso, bem, primeiro aqui a gente, como eu frisei, inclusive no contexto hoje cedo que eu participei contando essa notícia, quando a gente fala de Belém, a gente não está criticando a cidade de Belém, eu já estive em Belém, adoro Belém, é uma cidade muito bonita e que vale a pena visitar. Mas quando o governo Lula escolheu Belém como sede da COP30, supostamente para levar o mundo à Amazônia, para mostrar as necessidades da Amazônia, para mostrar ali que precisa de um financiamento do exterior, de países vizinhos, de países aliados do Brasil, para que exista sustentabilidade na Amazônia, foi uma escolha, porque o governo sabia que não tinha como criar uma rede hoteleira suficiente para atender toda a demanda de um evento mundial como a COP30. Do mesmo modo que aconteceu, por exemplo, em Manaus, que aconteceu em outras cidades brasileiras durante a Copa do Mundo 2014, que também teve problemas de rede hoteleira. Bem, esses 350 milhões de reais é realmente um valor que chama atenção, é um número muito grande e foi o principal alvo das críticas da oposição bolsonarista após a gente da coluna, né, a coluna Igor Gadelha, mostrar como se deu esse processo de contratação desses navios de cruzeiro para a COP30. Justamente mostrando que, olha, estamos em Belém, estamos falando de Belém, uma cidade que é muito bonita, é uma cidade muito especial, mas que enfrenta problemas. Todo mundo que mora em Belém, todos os paranaenses que já foram a Belém, todo mundo do Brasil que já foi a Belém sabe que a cidade tem problemas de infraestrutura, problemas de saneamento, problemas mais graves do que hospedagem para delegações estrangeiras, e um valor de 350 milhões poderia fazer realmente uma diferença em muitos aspectos, não apenas no Pará, mas em outros estados brasileiros que enfrentam problemas graves que ainda precisam ser sanados ali pelo poder público. Então esse foi o principal alvo das críticas, tanto do Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, vai enfrentar Lula nas urnas em outubro, quanto do Nicolas Ferreira, que, goste-se ou não dele, é o expoente da direita bolsonarista com maior alcance nas redes sociais e realmente faz uma diferença ele estar mostrando ali esses números justamente faltando poucos meses para a eleição nacional ali, onde o Lula provavelmente vai ser cobrado pelos gastos, né? A questão dos gastos públicos do governo é uma das armas da oposição para tentar desgastar o Lula aí nos próximos meses. Justamente esse que é um objetivo que o Nicolas expõe publicamente para quem quiser ouvir. A minha missão nas eleições não é enaltecer o Flávio Bolsonaro, é criticar o Lula, é fazer a rejeição do Lula aumentar. E os gastos públicos é uma ferramenta importante que a oposição tem para isso. O governo vai ter que se explicar durante as eleições por que escolheu gastar tanto assim em um evento como a COP30, que é um evento importante, é um evento que tem a questão da sustentabilidade, é um evento que tem a questão do meio ambiente, da ecologia, mas que foi um valor considerável ali por meio de uma empresa, claro. Importante frisar também, o Marcelo Cohen, da Bifly, a Bifly não tem nenhum envolvimento no caso Master, não está sendo investigada, não é apontada como um ramo, um braço ilegal do Banco Master, como se tivesse algum problema relacionado a Daniel Vorcaro, mas claramente ele é uma pessoa bastante próxima de Daniel Vorcaro, né? Se você não é próximo, você não vai ter um hotel de luxo em Campos do Jordão, um hotel que inclusive foi citado bastante nas conversas ali do Daniel Vorcaro com a namorada, né? Com a ex-namorada, que acabaram vazando essas conversas. Então você não teria um hotel se não tivesse uma proximidade e também não teria um financiamento tão grande ali do Banco Master, é um investimento substancioso como é a formação de uma holding, também se você não tivesse uma confiança, uma proximidade, uma troca. Então, 2 pontos importantes que a gente trouxe essa manhã. Primeiro é o valor realmente muito grande, um valor substancioso, um valor que chama atenção, 350 milhões de reais. E outro é como as teias de Daniel Vorcaro se expandem por Brasília, se expandem pelo Brasil ali em operações que às vezes a gente nem tinha ideia, como o Daniel Vorcaro tinha aliados em todos os ramos da economia, não apenas na política, mas como mostramos também no turismo ali, onde fechou um contrato bastante singular com o governo Lula para a COP30. Rafa. Gustavo, só para a gente finalizar, vocês obviamente trouxeram a resposta do governo federal em relação a esse contrato,
ouviram também a oposição. Aliados do governo Lula chegaram a repercutir a mensagem, chegaram a te procurar ou mesmo fazer alguma fala sobre ela nas redes sociais? Não, a única manifestação do governo Lula, por enquanto, foi por meio da Embratur na resposta oficial, mostrando o acordão do TCU. O TCU julgou esse caso ali, justamente a pedido de um deputado bolsonarista, o deputado Gustavo Gayer, julgou esse caso, analisou as contas e considerou realmente que as contas estão dentro dos conformes, que havia uma necessidade por causa do acerto do Brasil com a ONU, que havia uma emergência por causa que a COP estava chegando e não havia leitos disponíveis para todas as delegações que iam estar na COP30 e que os valores ficaram dentro do esperado. O valor esperado pelo governo Lula, segundo o acordão do TCU, era de 450 milhões, ou seja, 100 milhões a mais. Eles fecharam por 350 milhões justamente por meio desse esquema. Olha, a Secretaria da COP30 contrata a Embratur, que contrata a Qualitours, que contrata os navios de cruzeiro ali, assumindo uma série de riscos de venda de leitos, entendeu? E que se não fosse assim, a iniciativa privada não ia ter interesse em levar navios até Belém do Pará ali, que poderia ser um risco, poderia não vender, era uma coisa realmente muito emergencial. A resposta do governo veio por meio da Embratur, né? Quem está aproveitando mais esse momento, aproveitando mais esses números, é a oposição. E a gente vai sempre lembrar, em eleição nacional, quem está no governo tem um desgaste porque tem que defender os seus atos. E às vezes são atos que a população não vai entender, que a população vai cobrar, como, por exemplo, 350 milhões para hospedar delegações para um evento sobre ecologia no Amazonas, sendo que esse evento poderia ter sido em outro lugar, poderia ter sido no Rio de Janeiro, poderia ter sido aqui em Brasília, poderia ter sido em São Paulo, poderia ter sido em outros estados do Brasil, com uma rede hoteleira razoável para que acomodasse todas as delegações. O governo, por uma questão, optou por levar para Belém. Então, vai ter que responder isso, vai ter que responder. Se não, nesse momento em que a gente traz essa informação, vai ter que responder nas eleições, quando com certeza vai ser questionado por esse gasto e por muitos outros, Rafa. Gustavo Zucchi, muito obrigado. Acessem a coluna do Igor Gadelha no metrópolis.com e volte sempre aqui no Agora Metrópolis. Imagina, sempre um prazer, Rafa. Uma boa tarde a todo mundo que está acompanhando agora e até a próxima.